Doutor Álvaro, toda terça-feira com a gente falando sobre saúde aqui no Band News Station. Doutor, bem-vindo, bom dia. Já convidando os nossos ouvintes a mandarem perguntas pelo 11 999 592 100. Podem mandar também pelo chat da nossa live no YouTube, que tem as imagens. Hoje a gente vai falar sobre um vírus que está assustando muito lá na Índia, também causando repercussão internacional. É o vírus Nipah. Que vírus é esse, doutor? E tem risco de que ele se alasse para outras regiões também? Bem-vindo. Muito bom dia, Roberta, para o Ivan, Bom para os dia. nossos ouvintes. Eu acho que eu sempre sou aqui no programa um mensageiro do apocalipse. Nunca, Mas doutor. vamos tentar explicar uma coisa. A gente está vivendo uma onda de calor nos últimos dias, no Brasil, no mundo. Isso é um reflexo de vários fatores. E também falar de uma situação de agressão da natureza, a gente vem agredindo muito a natureza, que são as chamadas zoonoses. Quando a gente começa a desmatar, tem alguns vírus que ficam guardados em reservatórios de alguns animais. E essa proximidade, muitas vezes, por uma série de fatores ambientais e outros fatores, pode gerar que esses vírus comecem a pular para os homens, especialmente pelo contato aí com alguns animais. No caso do Nipah, são os morcegos, né? Esses morcegos, eles são os reservatórios desse vírus. Então, quando o homem entra em contato, ou com algum animal que entrou em contato com morcegos, os primeiros surtos que aconteceram do Nipah foram os porcos que entraram em contato com os morcegos, e o homem entrou em contato com os porcos e acabou adquirindo a doença. E foi um primeiro surto na Malásia, no final dos anos 90, com quase 50% de letalidade, ou seja, metade das pessoas morreram que entraram em contato com esse vírus. Um vírus que pode causar no organismo uma alteração no cérebro, uma encefalite, uma inflamação cerebral e também uma pneumonia. E lembrando, sem tratamento, sem vacina. Pior, nos últimos anos a gente começou a ver desse vírus Nipah, especialmente na Índia, não só a transmissão de contato com animais, de homens doentes transmitindo para outras pessoas, transmissão interhumana. E esse é um grande problema, né? Porque quando começa a ter transmissão interhumana, se alguém viaja para outro local com esse vírus, ele pode transmitir para outras pessoas. O que aconteceu agora na Índia foi que o governo resolveu fechar a escola, porque para tentar impedir transmissão e testar as pessoas que entraram em contato com o caso inicial. Então, de novo, nós não estamos livres no mundo dessas zoonoses emergentes. Há que ter um investimento em controle de surto, em vacina, a gente já falou isso várias vezes, mas é uma situação preocupante e isso também diz um reflexo de agressão do ambiente que a gente tem feito nos últimos anos. Né? Agora, doutor, você primeiro fala que é mensageiro do apocalipse, mas é um mensageiro do bem, porque a gente está aqui trazendo informação justamente para que ninguém passe perrengue, né? E segundo, é o seguinte, você citou aí bem, né? Tem lá aquela região ali na Índia, onde houve um surto agora, e foram lá e fecharam as escolas, estão fazendo isolamento e tal. Só que a gente já teve surto desse vírus, eu não sei se do mesmo, né? Porque agora, né, ele evolui, né? Ele é uma outra cepa e tal, mas a gente já teve desse tipo de vírus, ali em 2018. Foi no final dos anos 90 que as primeiras infecções foram registradas ali, também ali mais ou menos naquela região. E aí eu fico pensando o tanto de vezes que a gente vai falar aqui no ar, né? Que sempre a gente vai acabar remediando do que prevenir. Quer dizer, né, é algo que já se tem uma noção de que existe, que já há muito tempo, já houve surto, a gente está falando de 5 anos, né, do último surto, e mesmo assim, toma todo mundo correndo que nem maluco, aquele meme da Turma da Mônica, né? O que está acontecendo? Não sei, eu não sei, porque fecha escola e fecha loja porque algo não foi feito, né? Sei lá, doutor, às vezes parece que bate esse sentimento de que a gente não aprende nada, né? A gente não aprende nada, agora ficou tudo bem, então vamos deixar para lá, e daqui a pouco toma mais uma mensagem do apocalipse, né? Olha, você colocou muito bem, Ivan. A gente não está livre de uma outra zoonose e lembrar que a Covid também veio de morcego. Se a gente não fizer um programa global, isso está acontecendo no mundo, precisa acontecer mais, principalmente nas doenças negligenciadas de países pobres. Ter uma doença que aparece, já começar a estudar vacina, começar a fazer vigilância. Outra coisa, a medicina veterinária também é muito importante, fazer vigilância nesses animais, entender a circulação para antecipar, né, ter medidas de prevenção também com os animais. Né? Então, isso é um conceito de saúde global dos últimos anos.
Cada vez mais a gente está aí, pode acontecer uma nova epidemia no mundo, de algum vírus ou bactéria ou protozoário que pode caminhar de animais, né? As aves migratórias, eles representam um papel, morcegos, outros animais que precisam estar em constante vigilância. E, paralelamente, os governos e a OMS têm que estar investindo em plataformas de vacinas ou de tratamento para essas doenças, porque quando elas voltam, eu já tenho um tratamento. Você comentou muito bem, Ivan. A gente parece que não aprende, ou parece que o investimento ainda é insuficiente, porque se tem um problema que pode dizimar a humanidade em um tempo como foi, assim, não teve, a Covid mostrou para a gente o quanto a gente é vulnerável se a gente não tem investimento nessa área, né? Então, e não é só limpar, existem milhões de vírus zoonóticos ainda que a gente não conhece bem, que podem representar sim uma ameaça global. Então, o investimento nisso tem que ser muito pesado para os próximos anos, né? É isso aí. Com certeza. Os ouvintes estão comentando aqui ainda sobre a Covid, mas é isso, porque quando houve toda aquela comoção mundial, né, por causa de milhões e milhões de pessoas que estavam perdendo suas vidas, ou tendo suas vidas impactadas de alguma forma, porque não podiam ir à rua, não podiam se encontrar com parentes, houve ali, por parte da Organização Mundial da Saúde, né, a criação de um grande banco, né, para que países pudessem investir dinheiro e vacinas serem encaminhadas, enviadas para países que não têm condições de produzir ou de comprar uma dose de vacina. E aí, quando parece que porque lá no sul não sei o quê, da Índia, a gente meio então, que pois é. fecha os olhos para isso, né? E tantos especialistas falaram na época da pandemia, né? E depois com a vacina e com o fim dela, que outras pandemias eram só questão de tempo. Pode ser que a nossa geração não viva mais nenhuma. Ninguém tá E pelo amor de Deus, que bom, e tomara. Mas pode ser que a gente viva outras. Ninguém tá aqui fazendo nenhum alarme, né, doutor? É Não, mais para mas- dizer que as coisas estão aí, né? A gente precisa se manter alerta, né? E são reflexo da nossa relação com a natureza, E a principalmente. gente fica muito triste, porque a impressão que dá é que só se começa a investigar e investir uma doença quando ela chega para os países de primeiro mundo, né? Uhum. Quando a países subdesenvolvidos, aí pode morrer gente. Talvez se tivesse um caso de Nipah nos Estados Unidos ou outro lugar do mundo, onde se começasse a ter um alerta, se disparasse o investimento. Mas eu acho que não é necessário que uma doença chegue em um país de primeiro mundo para se começar a estudar melhor e trazer algum conhecimento agregado para que seja aplicado e salvar milhões de vidas, né? Porque, óbvio que talvez esse surto vai ser contínuo. Vamos acalmar os nossos ouvintes, né? Não tem nenhuma possibilidade ainda de vírus, não tem nenhum caso fora dessas áreas endêmicas, né? A gente não tem nenhum caso no Brasil, nunca teve caso de Nipah, mas também temos vírus hemorrágicos do Brasil, que tem reservatórios silvestres na floresta amazônica, tem muita coisa que a gente não conhece também. Então, há de ter investimento nessa área de vigilância em animais, né? Nós temos lá o vírus da influenza aviária, que foi tema de notícia nos últimos tempos também, por causa das aves migratórias. É uma doença que tem que ser vistoriada, esses animais, e aves de produção. Então, hoje a gente tem que juntar tudo, né? Saúde pública, medicina veterinária, investimento, para que a gente fique meio que tentando entender e prever o que pode acontecer nos próximos meses, né? Doutor Álvaro, muito obrigada pela conversa hoje. Até terça-feira que vem. Valeu, um beijo. Beijo, tchau, todo mundo. Boa semana. Boa semana, doutor.